E aí, galera da página Jesus é Tudo e povo abençoado do Facebook. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Espírito Santo e o príncipe desse mundo que muita gente não crê, não acredita que existe, entendeu? Vamos falar do Espírito Santo. Primeiro, aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 16, se refere ao Espírito Santo. Jesus reunido com os discípulos, falando sobre o Espírito Santo. Ele fala assim, e pedires ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Outro Consolador, por quê? Porque quem estava ali no papel de consolar os discípulos, e aquelas pessoas daquela época ali, era o próprio Jesus, porque Jesus que consolava eles. Mas Jesus estava se referindo ao quê? A sua ida, entendeu? Quando ele partisse desse mundo, ele ia enviar o Espírito Santo, que ia ser agora o que ia consolar os discípulos e todos aqueles que viessem crer em Jesus. Então ele fala assim, o Consolador a fim de que esteja convosco para sempre. Quer dizer, o Espírito Santo, quando Jesus sopra o Espírito Santo no ser humano, o Espírito Santo fica para sempre, a não ser que a pessoa comece a não querer mais nada com o Evangelho de Cristo, vire as costas para Deus. Aí eu creio que o Espírito Santo possa sair sim. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, porque ele permanece convosco, estará em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Por quê? Porque o mundo a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E as pessoas estão vivendo nesse mundo envolvidas com as coisas desse mundo. As pessoas pensam, muitas das vezes, que quando ela aceita, vai entregar a sua vida para Jesus, ela não vai se divertir mais, ela não vai passear, ela não vai ter uma vida abençoada, ela não vai ter liberdade. Querido, quando você tem um encontro com Jesus e quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele traz liberdade, ele traz a verdade. E ele mostra para você levar uma vida como? Sem fazer as coisas erradas desse mundo. Porque esse mundo é um mundo sujo, é um mundo caído. A própria Bíblia fala que esse mundo é um mundo caído. E aqui no livro de João, ainda no versículo 30, João 14, 30, Jesus, ali reunido com os discípulos, eles falam assim, já não vos falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Quer dizer, ele estava falando assim, já não falarei muito com vocês, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ali foi quando Satanás entrou em Judas. E Satanás, usando Judas, levou Judas a entregar Jesus. Aí você vê que Jesus, em nenhum momento, ele cita o nome de Judas. Por quê? Porque Jesus está falando algo que é aqui espiritual, querido, no mundo espiritual. Ali para Jesus não era Judas que estava entregando ele, era o próprio Satanás que estava vindo. Mas ele não tinha nenhum poder sobre Jesus. Mas para que se cumprisse as Escrituras, para que aquilo que Deus colocou como plano para Jesus, quando ele viesse a esse mundo e quando ele morresse na cruz, ele fosse atrair as pessoas para ele, libertar as pessoas da onde? Do pecado. Porque lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou na humanidade, ficou uma dívida do homem para com Deus. E aí Jesus veio pagar com a vida dele a dívida que nós, que tínhamos com Deus. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados como dívida do pecado que ele não cometeu. Quem cometeu fomos nós. E aí você já percebeu, querido, como esse mundo realmente existe um maligno, existe algo de ruim acontecendo e tem alguém por trás dessas coisas? Porque Jesus fala do príncipe desse mundo. Ele fala aqui, o príncipe desse mundo, ele não tem nenhum direito sobre mim. E aqui no livro de João 16, versículo 8, ele fala que o Espírito Santo, quando viesse,
quando ele viesse, ele ia convencer o quê? O mundo. Entendeu? Convencer o mundo. Vamos pegar isso, pega aí sua Bíblia se você quiser ver. Olha, ele fala assim, ó, quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Porque as pessoas que não creem em Jesus, o pecado não é perdoado, o pecado permanece. Entendeu? Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus está falando que o príncipe, querido, desse mundo, ele já está condenado. Entendeu? Já está condenado. Não existe salvação para o príncipe deste mundo. Que alguns teólogos falam que está solto, que está preso, né? Eu prefiro acreditar que está solto, porque as coisas que têm acontecido sobre essa terra não é normal, querido. Entendeu? Não é normal, porque o Espírito Santo mostra pra gente que tem algo errado. Entendeu? E a gente vai aqui dar uma olhadinha no que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4:4. Você vê que realmente, cara, tem algo acontecendo nesse mundo. E aí a gente vai encerrar esse vídeo daqui com a palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4, que diz assim, ó, nos quais o Deus desse século, então existe um Deus, existe algo, entendeu? O Deus desse século cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não lhe ilumine a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, querido, o Deus desse século tem cegado, entendeu? Os pensamentos dos incrédulos, para que eles não venham se converter, não venham entender o que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus sobre essa terra para transformar, mudança de pensamento, mudança de atitude, entendeu? E também a coisa mais preciosa, que eu sempre falo aqui, o que é? É prosperidade? É uma vida de prosperidade? Não. É que eu falo da vida eterna. Jesus veio para trazer a vida eterna. E o que o mais Satanás tem lutado para que você não creia em Jesus, não é para você não ser próspero nesse mundo, é porque ele não quer que você tome posse da vida eterna. Entendeu, querido? Forte abraço, tudo de bom e que Deus abençoe a sua vida.